Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christos vos Christi, Christos aneste, Cristo ressuscitou. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje comemoramos nesse ano de 2025, no dia 14 de maio, a festa da Santa Sabedoria, mais conhecida como Meio Pentecostes ou Semi-Pentecostes. No dia corrido como hoje, dia da semana, onde a maioria dos cristãos estão afogados nas preocupações do mundo, nos assuntos e temas do mundo, muitos deles se sentem na dificuldade máxima para honrarem aquilo que é a presença nos santos ofícios, a presença na igreja, e é nessa hora que nos perguntamos se nós todos não deveríamos sermos dentistas, médicos, comerciantes, ou seja, profissionais liberais capazes de lidarem com o seu dia a dia de uma maneira mais versátil. Aquele que é o próprio patrão pode escolher o dia que trabalha, o dia que não trabalha, ou se abre um pouco mais tarde a sua loja, o seu consultório. E nesse momento fica uma pequena reflexão do que é que nós estamos fazendo nessa breve passagem da vida. Se é dando muitas respostas ao governo, ao sistema, ou o que é que se pode chamar de mundo como um todo, não é? Porém, sem me ater muito a isso, apenas indo de encontro com a necessidade de cada um, também eu me dispus hoje a gravar um sermão também no meio do dia, no meio do trabalho aqui, da minha operação doméstica, amigável familiar, onde 10 horas e 45 minutos, onde todos estão no rush, também eu, para que possamos deixar de uma maneira mais, digamos assim, confortável aos fiéis que não vieram à festa, poderem também sentir-se amparados com o caráter pastoral da Igreja Ortodoxa, que não exige que todos sejamos super-homens blindados de aço, mas, sendo seres humanos falhos e com nossas necessidades, cabe também à Igreja saber como permear a vida cotidiana de seus fiéis, e os seus fiéis, estimulados por isso, também vão se elevando e procurando estarem mais e mais vinculados àquilo que é o serviço divino, ou em uma só palavra, aquilo que é a agenda da Igreja Ortodoxa diária, mensal e anual. Pois bem, o que nós comemoramos nessa festa dos chamados Semi-Pentecostes, ou a Meio Pentecostes, nós comemoramos o que diz respeito à chamada Santa Sofia, Águia Sofia, a Santa Sabedoria de Deus. Existem muitas coisas que nós poderíamos falar sobre essa festa, inúmeras, que nós não vamos conseguir resumi-las em apenas uma só palavra, em um só sermão no ano. É impossível que nós consigamos resumir tudo em um só sermão. Então, tentando trazer algum aspecto para esse ano a respeito da festa da Santa Sabedoria, nós podemos dizer o seguinte: quando nós mencionamos a Santa Sabedoria de Deus, significa toda a dispensação das pessoas divinas, da Trindade, que de comum acordo agiram para proporcionarem ao homem a sua salvação, a sua dispensação de sua misericórdia. E isso tanto começa no que nós chamamos da Páscoa, ou seja, a descida do Deus homem ao Hades para libertar as almas que ali jaziam adormecidas, aprisionadas na obscuridade, como ao mesmo tempo, depois disso, depois de ter libertado a natureza humana da morte, tendo assumido essa natureza humana e provado de morte de cruz, tendo pisoteado a morte com sua morte, tendo dado à natureza e o gênero humano a capacidade de vencer a morte, agora, nosso Senhor Jesus Cristo também, quando ascende à destra do Pai, possibilita que todos possamos agora participar também de uma natureza deificada, ou seja, até mesmo de uma maneira que somente os serviços da igreja podem nos colocar de uma maneira tão bela, tão particular, o fato de que, tendo ascendido
com o corpo ao seio do Pai, donde nunca havia deixado, enquanto verbo e segunda pessoa da Trindade. Ou seja, ascendeu aos céus, sentou-se à direita do Pai, no seio do Pai, sem nunca ter como Deus o deixado. Esta reflexão tão profunda, em breves palavras, é um mistério que nós dificilmente conseguimos até mesmo abarcar. Como é que Deus, em sua dispensação, pode ter, enquanto Deus se encarnou, ou seja, desceu aos céus e assumiu o corpo de homem, mas ao mesmo tempo nunca havia deixado o seio do Pai. E agora, com seu corpo, senta à destra do Pai, leva essa natureza humana ao seio divino, ainda que como Deus nunca havia deixado este mesmo seio divino. E, após isso, estando à destra do Pai, nos envia finalmente o seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como agente agora deificador de pessoas individuais. Aquilo que Deus é por natureza, através do Pentecostes, seres humanos de maneira individual podem se tornar pela graça. O que a natureza humana de maneira geral adquiriu na Páscoa e na Ascensão, agora o Espírito Santo será o agente comunicador das energias divinas para todo ser humano individualmente poder entrar como se por um enxerto deste corpo e a partir daí poder participar dessa mesma energia, do fluxo da árvore da vida que jaz no próprio Verbo de Deus. Através de seus santos dons, de seu corpo, podemos entrar através do batismo deste corpo e usufruir de todas as suas graças, da seiva da vida, do fruto da árvore da vida, que é o seu próprio corpo e sangue, a sua própria capacidade de nos deixar sermos enxertados em seu corpo místico, que é a sua igreja, que é o próprio reino dos céus, a própria árvore da vida, da qual Adão provava no paraíso. Muito mais agora nós podemos ter naquilo que é a igreja, com o dom do Pentecostes, o dom do sacerdócio apostólico, que propicia à igreja agora a possibilidade de, através do sacerdócio, enxertar pessoas individuais no corpo de Cristo, e uma vez que individualmente são enxertadas nele, podem participar individualmente de todas as graças de sua morte e de sua ressurreição, de sua ascensão, de sua deificação enquanto natureza humana, de maneira genérica, agora também como indivíduos. Essa dispensação toda que nós temos nesses dois grandes eventos da Páscoa e o Pentecostes, essa dispensação em vencer a morte e nos dar a capacidade de, como indivíduos, participarmos de toda a natureza divina, essas duas festas resumem a dispensação de Deus, onde todas as pessoas divinas participam ativamente para a salvação do homem. E estamos à metade dessas festas, ou seja, há 25 dias pós-Páscoa e há 25 dias antes do Pentecostes. E como dois rios afluentes que vão se unindo e depois se unem em um só, dando maior vazão e de água e fluxo entre dois rios que se unem e beiram, digamos assim, a formação de um rio maior. Da mesma maneira, estamos nessa maravilhosa festa do meio Pentecostes, do semi-Pentecostes, onde essas graças maravilhosas, tanto da Páscoa e do Pentecostes, se conectam, se unem. E nós estamos na maravilha desse dia de hoje, onde, felizmente, como volto a dizer, o frênese do mundo, o frênese das paixões, a êxtase de estar tendo que dar as devidas respostas, a devida satisfação ao mundo, nos impede muitas vezes de estar tão profundamente arraigados no ciclo da igreja e perdemos essas graças maravilhosas dessa festa exuberante que a igreja nos reserva à metade das festas. Por isso, no Antigo Testamento, esta festa do Pentecostes, esta festa que se comemora justamente a vinda do Espírito Santo no sentido do dom do sacerdócio apostólico, ela era comemorada no Antigo Testamento na chamada festa dos tabernáculos,
A festa dos tabernáculos comemorava justamente, se a Páscoa comemorava a passagem e a libertação do povo escravo do Egito para aquilo que era a terra prometida, da mesma maneira nós podemos dizer que a festa do Pentecostes comemorava aquilo que era no Antigo Testamento se referia à festa dos tabernáculos, onde todas as graças e sinais que haviam ocorrido entre a passagem dos 40 anos no deserto, muitos sinais ocorreram de milagres para o povo judeu. Esses sinais foram vistos em nuvens que batalhavam à frente de maneira poderosa, à frente do exército de Israel. Também a fonte de água doce que jorrou da rocha quando Moisés, com seu báculo, com seu cajado, penetrou a rocha e fonte de água brotou. E, sobretudo, a dádiva dos 10 mandamentos, do código da lei, que foi dada ao povo de Israel através das tábuas dos 10 mandamentos. Todos esses eventos miraculosos desses 40 dias, que se comemora justamente dos 40 anos, que o Israel passou vagando no deserto, todos esses eventos miraculosos eram comemorados na chamada festa dos tabernáculos, que é o equivalente ao que hoje a igreja tem como a festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Porém, entre a Páscoa dos judeus, no Antigo Testamento, e a festa dos tabernáculos, havia uma festa que chamava-se a meia festa. Essa meia festa, como foi dito no Evangelho de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo, nessa chamada a meia festa, nosso Senhor Jesus Cristo desce para pregar, não é? E começa a dizer: aquele que tiver sede, venha a mim. O que ocorria nessa meia festa dos judeus? O sacerdote dessa meia festa entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos, ele descia do alto do monte do templo de Jerusalém e ia para justamente aquilo que era a piscina de Siloé, ou a fonte e piscina de Siloã. Chegando na piscina de Siloé, o sacerdote, com um cálice dourado, previamente preparado para isso, pegava um pouco de água da piscina miraculosa de Siloé, depois levava ela até o altar, mesclava com um pouco de vinho e aspergia, jogava um pouco de água mesclada com vinho sobre o altar. Isso significava justamente uma ação de graças e uma comemoração das bênçãos que Israel pôde ter quando estava vagando dos 40 anos rumo à terra prometida. E simbolizava também essa aspersão do altar com água mesclada com vinho. Era uma analogia ao evento onde Moisés, com o cajado fincado na rocha, brotou dali uma fonte de água vivificante para matar a sede do povo no meio do deserto. Essa aspersão do altar significava, em uma só palavra, justamente aquilo que era o milagre da fonte de água doce oriunda da rocha. Nossos santos padres nos explicam que há um mistério envolvido nesse evento. Da mesma maneira que quando o sacerdote desceu para poder pegar aquele cálice, é a mesma hora que nosso Senhor Jesus Cristo apresenta-se diante dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, e começa a pregar e dizer o seguinte, não é? Quem tiver sede, que venha a mim. Ou seja, mostrando de maneira clara que agora, uma vez que o Messias estava no meio de Israel, não era mais da fonte de Siloé que iriam buscar fonte miraculosa, nem tampouco em algum milagre, analogia do Antigo Testamento. Ele agora era e sempre será a fonte de água vivificante que permeará graças e misericórdias abundantes, não só para Israel, mas para o mundo inteiro, e sendo ele a fonte de graças e abundante dispensação de salvação para toda a humanidade. Então, na hora que o sacerdote foi colher água da piscina de Siloé, nosso Senhor proclama: quem tiver sede, venha a mim, e nele farei uma fonte de água viva, onde não terá mais sede.
Desse evento se tira, portanto, nossos santos padres nos explicam que naquele então, na verdade, quando houve um milagre a respeito da fonte de Israel, a fonte de água viva que Moisés fincou na rocha, a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo foi quem foi dar a Israel aquela fonte de água viva. Era o próprio Cristo do Antigo Testamento, o Verbo de Deus, que foi o realizador deste milagre para Israel. Porque ele é, na verdade, a fonte da vida e seria, no Novo Testamento, aquele que iria nos dar as graças da fonte de energia criada, da fonte de misericórdia e graças para todo o povo de Israel. Ao mesmo tempo, nós vemos que agora, através dos seus dons, através dos seus mistérios, através do seu batismo, através de sua Eucaristia, através do seu crisma, através de toda a vida dentro do corpo de Cristo, toda a igreja do Novo Testamento é embanhada, orvalhada com sua graça. E todas as nossas paixões, os nossos pecados são arrefecidos pelo esse orvalho da graça proveniente do próprio Cristo, no Novo Testamento. Então, essas são as explicações maravilhosas que nossos santos padres fazem analogia ao que seria a Páscoa, a festa dos tabernáculos e essa meia festa, essa semifesta que os judeus também celebravam entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos, justamente fazendo honra àquilo que era o milagre da fonte de água viva que jorrou no deserto a partir do cajado que foi fincado na rocha. Esta rocha agora, quem é esta rocha? Essa rocha é e sempre foi o próprio Cristo. No meio do deserto da vida, onde nós vagamos, como no dia de hoje. Por isso escolhi fazer o sermão hoje, no meio do deserto, no meio do cotidiano da vida, no meio do rush, no meio dos nossos afazeres. Tanto eu quanto vocês aí, quanto eu quanto você, estamos agora no deserto da vida, no meio da correria do dia a dia, cada um em suas obrigações. E no meio do deserto existe uma rocha da qual brota fonte orvalhada, fonte de água viva, que nos dá esperança, força, coragem e, sobretudo, o arrefecer das paixões, o arrefecer dos pensamentos, das loucuras, do frênese da vida. E, ao mesmo tempo, também nos dá esta graça dupla da fonte de água viva, que por um lado esfria e arrefece as paixões, mas por outro lado consola, sacia a nossa sede insaciável pela verdade, pela graça de Deus, pela união com Deus. E o meio pelo qual o ser humano se une com Deus é através da participação em suas energias, da sua graça incriada, dada ao ser humano de maneira individual, através da graça do Pentecostes, festa esta para a qual nós estamos nos preparando gradativamente, para que a igreja possa comemorar o dia que ela recebeu o dom do sacerdócio apostólico, não o sacerdócio levítico, como era no Antigo Testamento, mas agora o sacerdócio apostólico, onde através dos sacerdotes, dos hierarcas, a igreja pode dar a graça de individualmente cada pessoa participar das graças que foram dadas de maneira geral à humanidade, que é agora, a natureza humana passa a ser vencedora da morte em Cristo Jesus, mas de maneira individual, tudo que Cristo é, por natureza, vencedor da morte como Deus e homem, e também ascendeu à direita do Pai como homem, sendo que como Deus ele nunca deixou o seio do Pai, mas sentou-se à direita com o seu corpo, deificando, portanto, agora esse corpo com a graça da Trindade, de maneira individual, nós seres humanos poderemos participar disso da graça do Pentecostes. Ou seja, no dom do sacerdócio apostólico e à meia festa, nós celebramos essas maravilhas, que no meio do deserto do mundo nós temos uma rocha, o próprio Cristo encarnado que se fez Deus e homem uma vez. E em sua igreja, seu corpo místico, é para nós agora esta rocha, que no meio do deserto do mundo nos dá esta fonte de água viva através da Eucaristia, através dos seus serviços, através de seus ícones, através de seu nome. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, fica aqui o sermão para vós, no meio do rush, no meio do cotidiano, no meio do deserto. Espero que seja consolador para vocês que não puderam, por algum motivo, participar da festa dos serviços litúrgicos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Pelas orações de nossos santos padres, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós. Christos vos Christie, Christos aneste, Cristo ressuscitou.
Christ is risen. Em verdade ressuscitou.